Graças e paz, irmãos. Hoje eu quero. Nós, na verdade, não quero não. Nós vamos iniciar uma série de mensagens e será dividida em três blocos. O Senhor nos deu esse entendimento. E o assunto que nós vamos tratar hoje é um assunto que há muitos anos, né? O Senhor vem encorajando meu coração e eu não conseguia avançar do primeiro ponto, né? Eu parava ali diante do Senhor e não avançava, porque eu não conseguia ter clareza sobre esse tema. Mas o tempo foi passando, o Senhor foi amadurecendo algumas coisas no meu coração e o Senhor me deu um privilégio de poder falar um pouco sobre esse assunto. O assunto tem a ver com batalha espiritual. Confesso que é um assunto muito delicado da igreja nesse tempo, mas que é uma realidade, por isso nós pedimos a cobertura dos irmãos, das irmãs nesse tempo. E eu queria sugerir que para esses três blocos de compartilhar, se o Senhor nos der caminhos, avançaremos nos 3 domingos consecutivos, né? Se não tiver outro irmão para se levantar nesse período, mas nós avançaremos 3 domingos falando sobre esses temas, e esse é o primeiro ciclo desse sermão. São 3 sermões divididos em partes, para que o Senhor traga clareza. E eu sugiro que os irmãos tragam bloco de anotação, tragam caneta para escrever, inclusive as crianças, trazendo um caderninho, uma canetinha para anotar, para que durante a semana reflitam em casa sobre isso, reflitam em casa sobre a importância, né? Daquilo que ouviu. E também eu quero chamar a atenção dos irmãos, cuidado com o sono, né? Não se entregue ao sono, se vier sono, reaja, levante, fique em pé. As crianças também, não se curvar na cadeira, não dormir, porque é um assunto que vamos tratar nessa manhã. Penso que se o Senhor nos der esse caminho, será um assunto rico para a igreja e um assunto necessário para a igreja. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Efésios, capítulo 6. Nós dividiremos em 3 blocos essa mensagem. E já já os irmãos, os irmãos já podem anotar os 3 blocos, se o senhor permitir, que nós vamos falar. Efésios capítulo 6. Calma o coração. Efésios 6, nós vamos ler vamos ler do 2 em diante. A carta de Efésios é conhecida como uma das cartas mais altas da Bíblia, e ela é dividida em 3 blocos, em 3 grandes blocos. O primeiro bloco dela é capítulo 6. O Senhor fala sobre a nossa condição, a condição do plano de redenção. É lá que está falando sobre a salvação, é lá que nós encontramos o início da salvação pela redenção, pela graça. Depois ele avança um pouquinho e vai para o bloco 2, que é do capítulo 2 até o capítulo 4. Ele fala sobre andar com o Senhor. Primeiro ele fala sobre estar sentado em Cristo, é o início da fé cristã. No capítulo 4 até do capítulo 4 e 5, ele fala sobre a nossa condição de andar, e aí ele fala de andar no Espírito, né? Ele é a tipologia de andarmos, a figura de andarmos. E por último, ele fecha o último ciclo, ele traz para uma lição prática, para o viver diário, que é o capítulo 5 e 6, é onde ele dá instrução para os maridos, instrução para a esposa, instrução para os filhos. Então é dividido em 3 grandes blocos, e é por isso que alguns irmãos entendem ser um dos livros mais elevados do apóstolo Paulo, no sentido de ele ser completo em todos os aspectos, né? E ele é um livro, assim, porque foi através desse livro que o nosso irmão Martinho Lutero lá, né? Ele teve o discernimento do Senhor e colocou na catedral as 90 teses falando sobre a salvação pela graça, a salvação pela fé, falando da essência de um único Deus. E aquilo ali houve o despertamento da igreja lá no final do século XV e surgiu a reforma protestante, que deu origem à igreja, no sentido de a igreja já existia desde a eternidade, mas deu origem ao movimento protestantismo, que surgiu ali as divisões das igrejas em Cristo sobre a terra, que é um só corpo, um só grupo, mas que a partir dali saía de uma vez por todas de dentro do sistema clérico ou papal. Então surgia ali os protestantes, aqueles que não concordavam com o formato como a igreja vinha. Então, foi lendo Efésios capítulo 2 que o Senhor deu graça a esse irmão, né? Para poder trazer essa luz. Então hoje nós avançaremos Efésios capítulo 6. Nós vamos ler o capítulo 6. Vamos avançar aqui do verso 10 em diante. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos o Senhor e na força do seu poder. Mais uma vez o verso 6. Nos demais, irmãos, algumas traduções ela é diferente, essa parte. Ela começa assim, finalmente, irmãos. Algumas têm essa tradução aí, né? Efésios 6, 10. Finalmente, algumas traduções diz finalmente, irmãos, é isso? Outras diz quanto ao mais, irmãos. Então, a minha diz nos demais, irmãos, quanto ao mais,
Finalmente, irmãos. Então, algumas traduções falam nesse sentido. Tem outra Bíblia ali, Felipe. Você dá para ele ali? A minha Bíblia está ali, eu não vou usar não. Aquela ali. E ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne nem sangue, mas sim contra principados, contra os potestades, contra os principados das trevas deste século e contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestindo a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, e tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dado abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Só até aqui, irmãos. Oremos. Caneta, irmão, aqui. Estou alugando a caneta aqui. Não, aqui tá para ela. Tá. Oremos. Senhor, obrigado por esse tempo. Te agradecemos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. Queremos encomendar de fato esse tempo diante de Ti, Senhor. Reconhecemos a nossa fraqueza, qual fraco nós somos, e por isso nessa manhã nós queremos nos esconder em Ti, Senhor. Nos esconde no Senhor. Nos substitui nesta manhã, Senhor. Me substitui nesta manhã para que a Tua palavra tenha livre caminho no coração dos meus irmãos, Senhor. De fato, Senhor, eu preciso ser substituído nesta manhã, Senhor, para que o Senhor fale ao coração dos Teus filhos nessa manhã aqui neste lugar. Muito obrigado, Senhor. Queremos confiar todo esse tempo diante de Ti, Senhor. Esse é um assunto que entendemos que tem um peso para a Assembleia e por isso pedimos que o Senhor nos dê entendimento e sabedoria para ouvir e guardar aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesses dias, Senhor. Nós te agradecemos em Teu nome e fazemos assim, Senhor. Amém e amém. O livro de Efésios, como nós falamos, ele é um livro que tem um tema bem elevado, pois ele se divide em 3 grandes blocos, nós citamos para os irmãos. E essa mensagem o Senhor me deu, tem alguns anos já, o Senhor vem falando comigo sobre esse tema, sobre esse contexto de Efésios 6, e eu ia sempre para a questão da armadura, né? Sempre usamos a questão da armadura ali, e de fato faz muito sentido. Mas ultimamente o Senhor me fez enxergar o capítulo de Efésios 6 de uma forma um pouco mais diferente. E aí o Senhor ganhou meu coração com o tema, né? E aí na quarta-feira, na comunhão temos nas reuniões de mutualidade, nós trouxemos um tema bem interessante, falando sobre a nossa luta. Quem estava lá na quarta-feira? Quarta-feira estávamos lá e nós falamos sobre a nossa luta usando esse exemplo. O apóstolo Paulo dizendo que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue. A sua luta nunca será contra a carne e nunca será contra a sangue. Mas para eu entender que a minha luta não é contra a carne nem contra a sangue, tem um caminho muito longo para eu percorrer ainda. Isso não acontece de um dia para o outro. E aí nós precisamos voltar atrás e lembrar do que o nosso irmão Lucas vem trazendo na abordagem dele sobre filhinhos, durante esse período todo, e aí faz muito sentido porque é o mesmo trilho que vamos caminhar nesta manhã, Lucas. Avançar sobre a questão dos filhinhos, entendendo que no chamamento para essa batalha, no chamamento, no convite do Senhor para essa batalha, existem algumas etapas bem antes de recebermos a armadura, bem antes de falar sobre as potestades do ar, bem antes de falar das hortes espirituais do maligno, existe um convite extraordinário do Senhor, e é sobre esse convite que queremos falar nesta manhã. Antes de entendermos a essência de uma guerra, de entendermos quem é o inimigo, de entendermos como funciona a armadura, precisamos entender de onde vem a nossa força. Quem nos capacita a vencermos a batalha? Quem nos capacita, quem nos encoraja a vencer essa batalha? O que está por trás disso? Existe algum segredo espiritual? E nós dividiremos em 3 blocos, se os irmãos terão anotar, anote, porque nós falaremos hoje sobre a fonte da nossa força. Da onde vem a nossa força? Qual é a origem da nossa força? Se quiser botar a origem, pode colocar. Se quiser colocar a fonte da nossa força. Ou seja, qual é a fonte da nossa força? Quem nos habilita? De onde vem a nossa capacitação? De onde vem a nossa capacidade de resistirmos os dias mal? De onde vem a ação? De onde vem a origem da nossa força? Então os irmãos podem colocar a origem da nossa força.
ou a fonte da nossa força, tanto faz. Os irmãos têm essa liberdade de colocar aquilo que os irmãos compreenderem como melhor. Segundo, nós falaremos sobre a armadura, porque eu vou entender a minha origem, de onde vem a minha força. Depois eu vou entender que o Senhor tem uma armadura para mim. Nós vamos gastar um tempo todo, uma reunião de pelo menos de 40 a 1 hora, falando só sobre essa armadura. E aí nós avançaremos de parte por parte da armadura. E se o Senhor permitir, se o Senhor nos der essa graça, e foi esse caminho que o Senhor nos der, nós falaremos sobre a funcionalidade da armadura e por que ela tem que ser vestida toda. Não pode ser parte única, não posso vestir só uma parte, não posso caminhar só com a parte da armadura. Eu preciso estar com ela completa. Nós falaremos sobre isso. E só depois, por último, nós falaremos sobre o terceiro ponto, que é discernir o inimigo. Eu preciso discernir o inimigo. Porque ele diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, mas contra principados, potestades, hordas espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então ele vai falar de 4 inimigos que existem, 4 instâncias espiritual que existe e como elas operam. Como cada uma dessas opera, são 4 ações malignas, são 4 instâncias malignas, e dessas, todas elas têm uma função específica sobre a Terra, sobre os homens, sobre o governo, sobre o planeta, tem uma área de ação. Então nós saberemos lá no final como eles agem e qual é o encorajamento do apóstolo Paulo referente a isso, qual é a direção do Senhor. Então por isso nós não queremos falar sobre discernir o inimigo, que será o terceiro ponto, a terceira mensagem nossa. Não queremos falar hoje sobre a couraça, sobre a armadura, porque será o segundo ponto, mas hoje nós vamos falar sobre a origem da nossa força. Isso é interessante, irmãos, porque é um tema que para mim sempre foi muito desafiador entender sobre essa guerra espiritual. Um dia a ficha caiu para mim. Depois de alguns anos caminhando com o Senhor, indo para os cultos, indo para as reuniões, estando com os irmãos na assembleia, indo evangelizar, indo falar de Jesus com um folhetinho na mão, alguém bateu na minha porta desesperado, eu preciso da sua ajuda. Eu falei, o quê? Uma pessoa está possessa por espírito maligno. Você precisa ir lá orar. Eu falei, eu? Ele falou, você mesmo, você é crente, vamos lá orar. E a gente foi, minha esposa estava comigo nesse dia, a gente foi, e nós oramos. Mas quando chegamos lá, irmão, uma coisa ficou muito clara. Se eu tinha dúvida que os demônios existiam, ali perdeu tudo, aí aquilo se tornou real. Porque pela primeira vez eu tive a oportunidade de ouvir a voz de um demônio. Pela primeira vez a gente ouviu os demônios se manifestando. Pela primeira vez a gente ouviu ele falando através da boca de um homem. E o que é que ele falava através da boca de um homem? Que ele queria matar aquele homem. A única fala que ele falava é, se eu vim para matar ele, eu quero matar essa pessoa. Então, a manifestação dele era exatamente essa. E naquele momento a pessoa se jogava de um lugar, jogava em outro, tinha uma força extraordinária que a gente não sabia de onde vinha aquela força. E aí nós usamos aquilo que o Senhor nos dá, a origem da força. Nós invocamos da onde vem a nossa força e usamos ela naquele momento, usamos o nome do Senhor Jesus, o sangue do Senhor Jesus. E aquele espírito maligno rapidamente deu alguns gritos, alguns berros, e aquela pessoa caiu como que desmaiada no chão e foi embora. E quando aquela pessoa levantou, disse, o que é que aconteceu comigo? Não sabia o que havia acontecido. Eu falei, Senhor, então de fato os demônios existem. Eu percebi que de fato os espíritos malignos existem, que é real. Tão real como eu e você estamos aqui agora. E entendi então que existia um mundo espiritual. Até então nunca tinha tido essa experiência. Aí o Senhor falou, mas eu quero te mostrar um pouco mais. Em seguida, no mesmo mês, uma semana depois, outra pessoa, alguém veio chamar a gente de outra pessoa. Tem uma pessoa ali que precisa de lá. Tudo no mesmo bairro, irmão, a gente mora. E a gente foi lá. Exatamente a mesma coisa. Sabe o que ele dizia? A mesma coisa, eu quero matar essa pessoa. Falava a mesma coisa através do lábio daquela pessoa. Nós oramos, a pessoa... Irmãos, eu nunca vi nada daquela. A pessoa dava salto na parede. Sabe aqueles filmes, irmão? De exorcismo que alguém assistiu? Eu já sei aqueles filmes. O cara dava um salto na parede, caía pelo chão, assim, uma coisa, e pegava uma faca para se matar. Coisa desse sentido, coisa terrível. Terrível, uma coisa maligna, terrível. E nós fomos lá e colocamos as mãos, demorou um pouco mais, só que nós usamos a origem da força, e aquele espírito maligno ali, rapidamente, foi embora. Aí eu falei, tá bom, Senhor, 2 já tá bom, agora eu já sei que já existe. E agora vamos... Irmãos, passou-se uma semana, a terceira pessoa. Falei, tá bom já, Senhor, não manda mais não, que tá ficando difícil. E aí, em volta da gente começou a sofrer ataque, minha esposa sofreu ataque, eu comecei a sofrer ataque em volta. E aí, de repente, uma pessoa já era uma pessoa que a gente já conhecia do bairro lá, e aí chamou novamente a pessoa, veio lá, eu quero que vocês vão lá. E a gente foi lá. Irmãos, a gente tocou nessa pessoa, o Espírito Maligno se manifestou dentro daquela pessoa. Sabe o que ele dizia? O quê? Eu quero matar. Sempre a mesma fala, irmão, eu quero matar essa pessoa, eu estou aqui para matar essa pessoa. E aí a gente orou ali, minha esposa, nós oramos ali, sabe o que aconteceu? Usamos a origem da força,
e aquele espírito maligno foi embora, aquela pessoa, o que aconteceu comigo? Ela não sabia o que tinha acontecido com ela. Não sabia o que aconteceu com ela. Só sabe que foi possessa por espírito maligno. Por quê, irmãos? Quando a gente lê a Bíblia, você vai perceber que existe um padrão muito interessante. Toda vez que Jesus está viajando de cidade em cidade, na Galileia, Cafarnaum, Samaria, você vai ver que existe um padrão muito claro. Toda vez que Jesus chegava em uma cidade, 4 coisas aconteciam. Espíritos malignos eram expulsos, irmãos, lembra disso? Você pode pegar na tua Bíblia e ler qualquer cidade que Jesus estava lá. Os espíritos malignos eram expulsos. Pessoas eram curadas, leprosos eram curados, e os milagres aconteciam de diversas formas, não é isso? Mas toda vez você vai perceber que tinha espíritos malignos atuando. Toda vez você vai perceber que tinha espíritos malignos atuando. Não tinha uma vez, irmãos, que não tinha espírito maligno. E o caso mais comum que nós conhecemos é o caso do endemoniado gadareno, que tinha uma legião de demônios. Então o mundo espiritual, por que eu estou fazendo essa introdução? Mostrando que o mundo espiritual existe. Mas não é sobre isso que nós queremos falar nesta manhã. Não queremos dar ibope para o mundo espiritual. Não queremos elevar isso para gerar medo no coração dos irmãos. Pelo contrário. É mostrar que isso existe. Assim como existe a cura de um leproso, de uma pessoa que tem um paralítico, de um morto que ressuscita. Existe também pessoas que estão possessas por espírito maligno que precisam ser libertas pelo nome e o sangue do Senhor Jesus. Isso é uma realidade, irmãos. Ou os irmãos acham que não existe mais? Que existem pessoas que estão conversando com você no trabalho que tem espírito maligno dentro. Ou você acha que tem pessoas que lideram empresas, presidentes, governadores, prefeito, pessoas que estão no seu trabalho, parentes seus que são possessos. Eu tive um parente que está possesso uma vez. Então você acha que isso é distante? Será que isso não existe? Existe, irmão. Mas aquilo ali para mim foi como se eu tivesse assim, cara, se você tem dúvida que existe um mundo espiritual, eu quero te mostrar que existe. Assim como você crê na fé, você crê que pela fé vocês são salvos. Assim como você crê que nós somos salvos pela justificação. Assim como você crê que um dia você vai morar na eternidade com o Senhor. Assim como você olha para o céu e entende que existe um céu dos céus onde Deus habita. Assim como você acredita que existe anjos. Assim como você acredita que tudo foi criado pela palavra de Deus. Você precisa entender também que existe o mal. Que existe uma realidade. Você precisa ter clareza que existe isso. Se você não entender isso, você vai ficar perdido, porque você vai andar sem nenhum tipo de provisão, sem nenhum tipo de preparo para lidar com essa situação. E você vai viver como se fosse um ímpio comum. E aí sofrendo todo tipo de ataque, sem entender o que está acontecendo com você, sem entender de onde vem a origem do ataque, porque simplesmente eu não tenho clareza dessas coisas. E aí eu vou pegar, lutar contra a minha esposa, lutar contra o meu irmão, lutar contra as pessoas em volta de mim, e eu esqueço que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Nós falaremos isso depois, isso é só uma introdução, tá bom? Mas nós falaremos sobre a origem das lutas ali, discernir o inimigo lá na frente. E nessa parte de discernir o inimigo, nós vamos dividir em mais 3 blocos, se o Senhor permitir. Nessa parte de discernir o inimigo, nós vamos subdividir em 3 partes depois, se o Senhor nos der esse caminho. Então, temos mensagem para alguns dias, se o Senhor nos der essa graça. Mas, irmãos, por que é importante falarmos sobre a origem, da onde vem a nossa força? Porque, irmãos, lembra que eu falei que Efésios, ele é dividido em 3 grandes blocos? Lembra? Amém? Por quê? Porque todo chamado de Deus, todo chamado de Deus para o homem, ele se resume em um cenário único. Deus, na sua bondade, no seu grande amor, ele fez todas as coisas convergirem na pessoa do seu Filho chamado Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Deus já preparou todas as coisas nas regiões celestiais. Não existe nada que precise ser feito, pois Deus já fez todas as coisas. Quando ele salva alguém, quando nós somos salvos, ele nos insere nessa realidade que já existe, irmãos. Ele não cria algo novo para colocar você. Alguns irmãos dizem, Deus fará algo novo, Deus fará algo novo, Deus fará algo... Não, irmão, Deus já fez algo novo. Só que eu estou na vida velha e eu não consigo viver aquilo que Deus já fez. Deus já fez algo novo, irmão, antes da fundação do mundo. Deus não fará algo novo hoje porque você está pedindo que Deus faça algo novo. Ele fez algo novo antes da fundação do mundo. Então, para Deus não existe nada novo, porque ele é o Deus do passado, do presente e do futuro. Ele é onisciente, onipotente. Ele se manifesta de todas as formas. Ou seja, ele é Senhor de todas as coisas. Então, quando ele diz que fará algo novo nas nossas vidas, ele já fez. Nas regiões celestiais, está tudo lá. Está tudo depositado lá. Só preciso tomar posse disso. Enxergar que eu, como velha criatura, entro nessa vida nova e vou desfrutar do novo que ele já fez. Amém. Amém por isso, irmãos? Então, assim, se os irmãos quiserem anotar, anote esse ponto, porque assim, Efésios capítulo 2:6, ele nos dá a primeira pista da origem da nossa força e como o Senhor deseja que avancemos. Hoje nós ficaremos só em um versículo hoje, dessa carta de Efésios que lemos.
Se você quiser anotar, anote e deixa salvo esse versículo. Efésios 6:10. Hoje nós ficaremos nesse versículo. 6:10 hoje. Nós ficaremos apenas nesse versículo hoje. Efésios 2. Efésios capítulo 2, verso 6. Diz o que? Um irmão pode ler, por favor? Efésios divide em 3 blocos. 2:6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pronto, amém. Aqui começa a jornada da vida cristã, irmãos, como o irmão falou sobre filhinhos. Primeira, diferente do que a gente vê em qualquer outro lugar, o nosso chamamento em Cristo, ele acontece diferente do que acontece em qualquer outra coisa na nossa vida. O Senhor salva, nos ressuscita, nos faz levantar do mundo dos mortos, nos salva. E a primeira coisa que Ele faz com você não é mandar você andar. Ele pega você e manda você sentar. É curioso isso, né, irmãos? Primeira etapa de Efésios. Então, Efésios começa assim. A vida cristã ela começa sentando, descansando. Não é interessante? A vida cristã ela começa sentando. O Senhor nos salva, nos fez assentar nas regiões celestiais. Por que Ele diz não nos fez ficar em pé nas regiões celestiais? Nos fez assentar. Porque essa figura de sentar é muito interessante, porque nós somos ativistas. Nós queremos tomar o controle, queremos resolver, queremos fazer as coisas. Nós achamos que sabemos fazer as coisas. E a gente começa a dar passos na nossa própria vida, de escolhas, tomamos decisão, e na verdade há alguns embaraços na frente, porque nós achamos que sabemos fazer as coisas. É muito natural nosso. Então, quando o Senhor nos salva, Efésios 2 diz que a primeira coisa que Ele nos fez foi o quê? Se você voltar para o versículo 4, o 2:4, ele vai falar interessante, que pela graça, né? Sois salvo, né? 8, né? Depois ele diz o que? O 8, pela graça, sois salvo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Interessante isso, irmãos, porque a primeira coisa que o Senhor faz com um filhinho dele, ou um filho amado, Ele coloca esse filho para sentar, irmãos. Então, Efésios vai mostrar que a primeira etapa da vida cristã é você descansando. Os irmãos lembram quando Deus criou o homem? Ele criou o homem no 6º dia, e no 7º dia Ele fez o quê? Descansou, irmãos. Se Ele descansou, o homem fez o quê? Descansou no dia do descanso de Deus. Então nós somos chamados, primeiro discernimento que eu preciso ter sobre batalha espiritual, sobre guerra, sobre luta, eu preciso primeiro ir para o campo de concentração, de treinamento, estar sentado, descansando, ouvindo o Senhor. Então nesse ambiente, irmãos, onde o Senhor governa, onde o Senhor reina, o primeiro convite do Senhor para nós é que devemos estar sentados. Isso te lembra alguém na Bíblia do Novo Testamento? A irmã de alguém? Lembra quem? Maria. O que é que Maria fez? Ela ficou assentada aos pés do Senhor. Por que ela ficou sentada, irmãos? Porque se ela ficasse em pé, não daria a devida atenção. Ela entendeu, me parece que ela já entendeu, antes de Paulo escrever em Efésios, que nós somos assentados nas regiões celestiais, ela entendeu isso, que na comunhão com Cristo eu preciso sentar e descansar. Irmão, nós não conseguimos fazer isso de uma forma humana. Não conseguimos sentar, não conseguimos descansar, não conseguimos parar. Até nossa respiração é acelerada hoje, irmãos. Que o Senhor nos guarde, irmão. A gente está aqui, mas a mente já está voando em outros lugares. Que o Senhor prenda a tua mente nessa sala nesta manhã, para que você não esteja longe daqui hoje de manhã. Pelo menos agora de manhã fica aqui, não sai não, tá bom? Estou preocupado com você nesta manhã. Você está aqui, meu Deus, eu vou almoçar o quê? Será que o frango vai ser frango, arroz? Será que vai ser o quê? Guarda seu coração, entendeu? Durma não, se for ver para dormir, fique em pé, todo mundo aqui. Mas sinceramente, meu mente não tá. Tá não, né? Vai nesse instante, vai ficar melhor, fique tranquilo. Fique tranquilo que vai ficar claro. Irmãos, olha que interessante isso. Nós precisamos entender que a primeira coisa que o Senhor nos faz conosco é nos colocar para descansar nele. E a Efésios, ele volta, ele toca nesse ponto. Primeira coisa, ele nos faz assentar, Efésios capítulo 2, 6. Porque antes de Deus, antes do Senhor, nos chamar para qualquer outra coisa, Ele primeiro nos mostra que nós já estamos sentados em Cristo, nós já somos vencedores em Cristo nas regiões celestiais. Irmãos, o princípio da vida cristã é saber que você já é vencedor em Cristo, irmãos. Se não entendermos isso, nós vamos tentar ir para a batalha com nossa própria força. Sabe o que vai acontecer, irmão? O que sempre aconteceu comigo e com você, vamos perder. Porque a batalha não diz respeito a você, irmão, diz respeito a alguém que venceu por você, por mim. Se eu entendo isso, eu só preciso ir nele, e sentar nele e descansar. Descansar nas regiões celestiais. Então ele nos salva e nos coloca a sentar nas regiões celestiais. Segunda coisa, irmãos, Efésios 4:1. É a segunda etapa da vida cristã. Como o Lucas falou, né, sobre filhinhos. Estou pegando o mesmo trilho aqui, viu? Sobre filhinhos. Então ele nos coloca sentado. Efésios capítulo 4, verso 1. Irmão, pode ler, por favor? Rogo-vos, pois eu,
Então ele diz o quê? Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que o quê? Agora você está sentado ou você já está andando? Primeiro você começa o quê? Sentado. Depois, agora ele não é para o segundo nível, você agora começa a andar. Interessante isso, né? Não é assim? Você começa sentando, depois começa... Mas andando como? Da vocação em que foste chamado. Então primeiro eu sento, ouço, aprendo, descanso, confio. Quando eu me levanto, eu não levanto para andar de qualquer jeito. Agora eu me levanto para andar segundo a vocação com que eu fui chamado. Já é diferente, irmãos. Eu passei um tempo sentado aos pés dele. E agora eu começo a andar de acordo com aquilo que ele tem desenhado para mim. Não é segundo o que eu acho, ou segundo o que eu penso, ou como eu acho que eu devo andar. Percebe que isso é o trilho, por isso que Efésios é um livro mais profundo, nesse sentido. E o terceiro bloco é esse que nós estamos exatamente agora. Permanecer. Terceiro bloco. Primeiro bloco, você se assenta. Segundo, você começa a andar. E agora no 6, 10 e 11, você permanece. Essa é a chave. Porque depois que eu aprendo sentando, que eu estou andando, eu tenho que permanecer firme de pé. Porque o propósito dessa carta de Efésios aqui 6 não é outra, senão fortalecer os filhos de Deus para eles permanecerem em pé, firme, irmão. É muito difícil, é difícil você ficar sentado, é difícil caminhar e mais difícil ainda permanecer. Existe uma matéria em relações humanas que é aplicada, que ele define o comportamento dos temperamentos. E um desses temperamentos é o sanguíneo, melancólico, fleumático, colérico e sanguíneo. E um desses temperamentos, sanguíneo, geralmente muitas pessoas são sanguíneas, são espontâneos, são sanguíneos, são para cima. Eu sou um sanguíneo. E um dia em uma aula, o professor estava ensinando, o professor de filosofia estava ensinando a gente, eu estava um grupo de outros alunos lá, e ele chegou para um aluno do meu lado e falou assim, que esse aluno era sanguíneo. E aí numa discussão acalorada do professor com aquele aluno do meu lado, eu também sou sanguíneo, só que eu fiquei quieto. E ele começou a falar assim, eu vou dizer porque você é sanguíneo, você começa as coisas e não termina. Rapaz, foi tenso, viu, irmão? A aula, viu? Você é engraçado, você é dinâmico, mas às vezes você vai chorar escondido. E aí começou assim, detonou, o irmão ficou olhando assim. Só que tudo que ele falou, depois eu resolvi, a diretora da escola chamou os dois e conversou. Mas o que me chamou a atenção foi que ele falou assim, você começa as coisas e não termina. Irmãos, isso eu peguei aquilo ali e falei, Senhor. E depois eu olhei para a minha própria vida, tinha muitas coisas que eu pegava, começava e não terminava. Aquilo ficou colado em mim. Rapaz, é porque eu sou sanguíneo. E o sanguíneo começa e não termina. Eu comecei a trazer isso para mim. Não, é porque eu sou sanguíneo, eu começo e não termino. Comecei a trazer isso, eu começo e termino. Eu fiquei com aquilo colou em mim. Aí depois um dia o irmão falou assim, Carlos, mas tem uma coisa. O temperamento em Cristo, ele é transformado. O Senhor não muda o temperamento de uma pessoa, ele transforma. Os irmãos lembram de Pedro e Tiago? De João e Tiago? Eles eram irmãos, porque o Senhor coloca para andar de dupla. Os 12 discípulos, se você pegar, ele está em dupla. Todos os 12 são 6 duplas de 2. Depois dá uma olhadinha para ver, o Senhor chama 2, depois chama 2, depois chama 2, chama 2, chama 2, até formar dupla de 2. Claro que dupla só tem de 2. Dupla, né? Essas duplas, agora vai ficar em pé, viu? Vou pegar no pé. Se ficar dormindo, eu vou voltar a ficar em pé, viu? E ele bota por quê, irmão? Se você pegar essas duas pessoas que andavam junto, cada uma tinha um temperamento. E por que o Senhor colocava para andar junto? É porque um tratava o outro naquele temperamento. Se você pega Pedro e André, é interessante isso aqui, né? Quando pega Pedro e André, os irmãos lembram um dia que quando Pedro chega para o Senhor e pergunta, Senhor, se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar? Irmão, quem era o irmão de Pedro? 72. Quem era o irmão de Pedro? André. Ele está falando aquilo para quem, irmãos? Senhor, quando esse meu irmão aqui, porque era irmão de sangue, porque eles ainda não entendiam. Só depois Jesus falou que aqueles que fazem a vontade do Pai são chamados irmãos e irmãs, não é isso? Antes ele não entendia o outro como irmão. Não era natural ser irmão. Nós congregávamos juntos, mas não era irmão. Então quem era o irmão de Pedro? Era André. Ele disse assim, Senhor, se o meu irmão, que é o irmão dele, André, pecar contra mim, o que é que eu devo fazer? Quantas vezes eu devo perdoar? Porque, sabe o que acontece, irmão? Pedro atribulava André, irmão, o tempo todo. Quem conhece a história de Pedro sabe que quem era problema na história ali dos dois irmãos não era André, era Pedro. Só que ele perguntou para poder dizer, ele queria dizer assim, Senhor, não, na verdade não é se meu irmão pecar contra mim, é se eu pecar contra ele. Só que eu não quero falar para não expor o meu coração. Se eu pecar contra ele, quando eu devo pedir perdão a ele? Porque André não tinha esse temperamento, irmão. André era uma pessoa calma. E por que você percebe isso? Porque os irmãos, e ele era observador. Os irmãos lembram da multiplicação dos pães e do peixe? Quando o Senhor Jesus chega lá e diz assim, veja aí como a gente pode resolver isso. Aí André sai e descobre assim, eu encontrei um jovem ali
que tem 5 pães e 2 peixinhos. O irmão, ele era observador. No meio de uma multidão, encontrar um jovem que tinha 5 pães e 2 peixinhos, o cara tem que ser observador, né, Lucas? Então, André era um cara muito observador. Quando ele falava, você percebia que tinha algo diferente nele nesse sentido. O que eu quero dizer, irmãos, é que quando o Senhor Jesus chama um discípulo, ele chama e coloca esse em uma condição para andar com ele. E é interessante isso porque primeiro você se assenta, depois você começa a andar e depois você permanece. Voltando para tocar no ponto onde o temperamento sanguíneo, aquilo foi muito difícil para mim. Só que depois eu entendi que o Senhor transforma o temperamento. Os irmãos lembram agora de Tiago e João, que eram 2 irmãos também, irmãos de sangue. Eles eram conhecidos como filho do trovão, os irmãos lembram? Por que trovão, irmão? Por que você acha trovão? O que você acha que é filho do trovão? O que é que um trovão faz, irmãos? Agitado, faz barulho ou não? Então você vê João falando sobre filhinhos que Lucas leu bastante, você acha que ele sempre foi assim, irmão? Por que ele não era sempre assim? Porque um dia eles passam numa cidade, e aqui você observar, está bem antes lá de Lucas capítulo 7 ou 8 parece, eles passam numa cidade e aquela cidade não recebe o Senhor Jesus. O que é que João disse? Senhor, o Senhor quer que a gente ore para que desça fogo no céu e mate todo mundo? Irmão, quem faz isso, irmão? É alguém de paz ou alguém de guerra? Porque o povo não aceitou que Jesus passasse por ali. Ele disse, Senhor, a gente pode orar aqui agora, eu sei que o Senhor fez isso lá, na onde? Qual foi a cidade que caiu o fogo do céu? E matou um povo, tudo, enxofre, pedra. Senhor, lembra, Senhor, eu sei que o Senhor fez isso lá, foi o Senhor que fez, eu sei que o Senhor fez, então faz de novo aqui, Senhor, eu quero ver. Vamos matar todo mundo aqui, vamos destruir esse povo desgraçado que não quer receber o Senhor. Era filho do trovão, mas depois, irmão, é conhecido como discípulo do amor. O Senhor mudou o temperamento dele. Então, na nossa caminhada, você pode vir com o temperamento na jornada e o Senhor vai mudando, o Senhor vai forjando o seu caráter, o Senhor vai trabalhando na minha e na sua história para mudar. Então, quando olhamos essa questão de ficar firme, constante, talvez esse seja um problema da igreja. Nosso problema hoje. Depois do que recebemos do Senhor, reter aquilo e ficar firme com aquilo que recebemos, irmão. Precisamos ficar firme com aquilo que o Senhor já nos entregou. Precisamos guardar com todo o amor aquilo que o Senhor já nos deu. Não podemos perder aquilo que o Senhor já depositou na nossa história. Não podemos perder aquilo que o Senhor já nos deu, irmão, por nada. Amém? Por isso, queridos. Então, Efésios vai dividir em 3 blocos grandes. E hoje nós vamos falar apenas em uma parte, a última parte. Então, primeiro nós estamos assentados. Segundo, só para dinâmica, para ver se os irmãos se gravaram aí. Primeiro nós estamos o quê? Sentado. Segundo, nós começamos a andar. E o terceiro? Permanecer. Então, primeiro nós estamos assentados, andando. E agora nós vamos permanecer. Por que é importante até para as crianças entenderem isso, irmãos? Porque na vida, num lugar onde o Senhor Jesus ele governa, onde ele reina, ele nunca, irmãos, nunca, jamais nos colocará em lugares, em situações que vai gerar dano para nós irreversível. Jamais fará isso. O Senhor nunca vai mandar vocês sair pela rua ali expulsando demônio. Não, o Senhor não vai fazer isso com você. Antes ele vai trazer você para ficar sentado, depois andando, depois permanecendo. Então as etapas vão sendo muito graduais nas nossas vidas. À medida que você for dando a resposta positiva a ele, ele vai permitir que você saia, você está sentado, você se levanta e agora você começa a andar. Isso é maravilhoso demais para nós, irmãos. Então precisamos entender que o Senhor é maravilhoso. Então antes mesmo de falar sobre armadura, antes de falarmos sobre batalha, o Senhor diz assim, ó, eu quero ensinar algo para vocês, eu quero dar algo para vocês. Eu quero mostrar a origem da força de vocês. E aí sobre isso nós vamos gastar um tempo aqui nesta manhã, vamos ficar só nesse módulo aqui nessa manhã, se eu permitir, né? Eu falo módulo assim porque é um bloco de estudo separado, tá bom? E depois nós vamos avançar com os demais. Primeira palavra, eu queria que a gente circulasse essas palavras, depois se a gente puder até botar no slide, na próxima semana deixar o slide para botar esse versículo lá. Porque a primeira parte da mensagem dessa parte é a origem da nossa força, ou a fonte da nossa força. De onde vem a nossa força, irmãos? Nessa batalha, na guerra diária, de onde vem a nossa força? E antes de falar sobre a origem da força, irmãos, nós sabemos, e aí todos nós que temos acompanhado a TV, que vivemos em um mundo cercado por guerras. É ou não é, irmãos? Ligamos a TV à noite, né, quem assiste jornal ali, vai ver à noite Estados Unidos contra o Iraque, contra o Irã, e aí você vai ver as guerras regionais ali dos Estados Unidos promovendo guerras no Oriente, você vai ver a Rússia contra a Ucrânia, você vai ver guerras em países da África, você vai ver guerras espalhadas pelos 4 cantos da terra, só que guerras ainda regionais ali de um país contra outro. Só que já houve no planeta 2 grandes guerras. Os irmãos lembram a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Por que mundial? Porque não é só Estados Unidos contra o Iraque ou contra o Irã. Agora é o mundo inteiro, nações contra nações, reino contra reinos. E aí nesse ambiente, irmão, tudo pode mudar. Hoje você acha que tem problema, eu acho que tem um problema, que tem uma dificuldade, né?
Agora imagine um país que está vivendo tranquilo e depois recebe bombardeio de aviões, de bomba disparado pelo seu território todo ali. E de repente não pode mais comprar, não pode mais vender, seu dinheiro perde o valor, o país entra em um caos. Tem países que estão vendo exatamente isso agora, irmãos. Crises, exatamente agora. Tudo muda, aí você descobre que você nunca teve problema tão grave assim. Que seus problemas sempre foram mais leves. Quando você vê de fato que quando o problema grave chega, você diz, agora eu sei que é o problema, porque antes eu não sabia. Era dor de cabeça, era um problema, né? Hoje não é mais. Então, vemos um ambiente, um mundo cercado por guerras. Na Segunda Guerra Mundial, desde a Segunda Guerra Mundial aconteceu algo interessante, irmãos. E a gente precisa focar isso na janela. Eu queria que os irmãos guardassem bastante atenção nisso aqui. Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ele entendeu que eles teriam que desenvolver ali uma ferramenta, um armamento suficiente, tão poderoso, que pudesse intimidar as nações vizinhas, ou que pudesse pôr fim às guerras. Então, naquele período lá, eles desenvolveram a bomba nuclear, chamada bomba atômica, muito bom. E ele desenvolveu isso e testou essa bomba atômica. Em Hiroshima, no Japão, os irmãos conhecem essa história. O que acontece é que a guerra acabou. Porque agora todo mundo sabia, os Estados Unidos tem uma bomba, se ele não gostar de nós aqui, se ele quiser, se começarmos uma guerra, ele pode soltar uma bomba em uma cidade, para os irmãos terem ideia, uma cidade como Camaçari é varrida em questão de milésimo de segundo inteira, se uma bomba atômica cair numa cidade como essa. E os Estados Unidos tem esse armamento lá guardado, irmão. E tem outros países que têm esse armamento guardado. O que eu quero dizer, irmãos, só que acontece, quando o país entra numa guerra, ele se prepara, ele sai mais fortalecido, ele agora se prepara para avançar em novas guerras. E lembra de Apocalipse? Quando diz que, e em Mateus, quando Jesus fala sobre o princípio do fim lá no Mateus 24, haverá guerras e rumores de guerra. O próprio Senhor diz que as guerras são inevitáveis, vão acontecer por causa do egoísmo do próprio coração do homem. Um querendo sobrepor sobre o outro. Então, nesse ambiente de guerra, o que os países fazem? Eles investem muito em armamento. Os países investem muito em armamento pesado e bélico. Pra você ter ideia, os Estados Unidos investem bilhões, irmãos, em tecnologia armamentícia para poder fortalecer o seu exército. A China, o Japão, esse país todo se fortalece de uma forma incrível para poder proteger a sua cidadania. No Brasil também a gente faz a mesma coisa. A gente está montando agora o carro-tanque de lata de sardinha. Né? Porque só pode, porque o Brasil está todo sucateado, irmão. Não tem exército no Brasil forte. Eu fui militar, irmão. Eu fui do exército. Eu era cabo do exército. Eu sei exatamente o que eu estou falando, irmão. Já era sucateado naquela época. Hoje é sucateado, irmão. Se o Brasil for para uma guerra, que o Senhor nos guarde, irmão. Meu Deus. De uma forma humana, não temos condições nenhuma, irmão. Nenhuma, zero. Zero, irmão. Eu estou falando porque eu sei do que estou falando, exatamente isso, irmão. Nós treinávamos com fuzil de madeira, irmão. Lá, nossa, é tão sério que era fuzil de madeira lá. Era tão difícil, irmãos, que a gente usava roupa usada de outros. Tio, vai virar Apocalipse. Apocalipse, imagina. Nós usávamos roupa usada. Ganhávamos a metade da roupa era usada. Alguém saía, dava roupa lá, aí tinha lavanderia, lavava roupa pra gente usar. Então, naquela época era difícil. Eu estou falando, irmão, de 20 anos atrás quase. A roupa era usada, irmão. E hoje eu tenho irmãos que ainda são lá. Falam, rapaz, a situação você acha que melhorou? Piorou. Piorou, irmão. O que eu quero dizer é assim, que os países investem em armamentos. Por que eles investem? Para estar preparado. Lembra do tema da nossa mensagem? Guerra. Eles se preparam para estar pronto para as guerras. Então, quanto mais equipado, mais preparado um país está, a chance dele vencer uma guerra é maior. Por que todo mundo tem medo da Rússia e dos Estados Unidos? Porque sabe que esses países têm armamentos bélicos poderosíssimos. Além disso, tem bomba atômica. Então, qualquer momento que ele quiser acabar com a nação inteira, é simples, irmão. Acaba com a nação inteira em questão de segundo. Então, há um medo das outras nações desses países. Agora, por que esses países fazem isso? Porque em uma guerra, irmãos, quem vence é quem está mais preparado. Tudo isso eu estou fazendo esse resumo para que os irmãos entendam que numa guerra, quem vence é quem está mais preparado. Mas olha o que o Senhor Jesus faz, irmãos, coisa gloriosa. Ele não nos leva para um campo de treinamento, ele não nos leva para um quartel para sermos ali, aprendermos todo tipo de armamento bélico ou condicionamento físico para aguentar, não. A primeira coisa que ele faz conosco é nos colocar, de que posição os irmãos lembram? Aonde? Amém, irmãos? Primeira coisa que o Senhor faz comigo, irmão, por quê, irmão? Porque nessa guerra que eu e você nós vivemos diário, na nossa guerra, na guerra nossa de cada dia, na guerra que eu e você nós enfrentamos, o Senhor já nos deu a vitória, irmãos. Se fosse ele pentecostal, os irmãos estavam, glória a Deus, aleluia. Os irmãos dá 2 cortes para lá e para o outro lá e sai pulando, né?
Eu fui ministrar, eu sempre vou às vezes em algumas igrejas e compartilhar com os irmãos. Aí eu falava lá, aleluia, irmã. Quando eu falava com a irmã, pulava na cadeira da água, eu falei, glória a Deus ali. Então, faz conta aí para os irmãos não dormirem, né? Irmã Glória, né? Tinha uma irmã Glória que saía de um lado pro outro, ia lá na frente e voltava assim, aleluia. Nossa irmã em Cristo, irmão, são nossos irmãos. O bom é isso, que esses são nossos irmãos, irmão. São nossos irmãos e irmãs, aleluia. Alguns têm um tipo de dom diferente, outros têm, mas são nossos irmãos, nós amamos nossos irmãos. E somos um com nossos irmãos, graças a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso, né? Não fazemos acepção, não somos localistas, amamos nossos irmãos. Só que nós queremos só o Senhor na nossa história, né? O Senhor é a centralidade, o Senhor é o nome acima dessa igreja, é o Senhor. O nome do Senhor está sobre nós, amém por isso. Só queremos o nome dele, não queremos nenhum outro nome que nos separe, mas um nome que nos une é o nome do Senhor. O cabeça de todas as coisas, amém? Amém. Agora vocês vão dar diz amém, tá vendo? Então, o país que está mais preparado, ele vence a guerra. Mas precisamos entender, irmão, de fato existe uma guerra. A guerra é uma realidade. E aí nós vamos entender, irmãos, que da onde vem a nossa força. E a primeira palavra que eu queria compartilhar com os irmãos, nós vamos dividir Efésios por palavra, irmão. O único versículo 10, nós vamos dividir as palavras. A primeira palavra que aparece em Efésios, capítulo 10, é finalmente, irmãos, em algumas traduções, ou no demais, irmãos, no entanto, dos irmãos. Não é isso? Quanto ao mais, algumas traduções aparecem finalmente, irmãos, e a minha aqui é no demais. Eu vou usar a expressão finalmente, irmãos. A primeira palavra que aparece em Efésios 10 aqui é finalmente, irmãos. Quando a gente ouve a palavra finalmente, o que é que você acha? Que eu olhar para esse texto e achava que era algo simples. Olhar para esse texto e dizer, não, finalmente eu diminuí o tamanho e a grandeza dessa palavra. Mas quando Paulo diz finalmente, no grego, ela é a palavra toulipon, que significa assim, ó, uma expressão idiomática que significa quanto ao restante daquilo que eu vou falar. E é que está a chave, irmão. Ele fecha um assunto sobre vida prática, sobre ser bom marido, sobre ser boa esposa, sobre obedecer, o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja, a esposa honrar o marido, os filhos obedecer ao pai. Ele fecha esse assunto aqui e agora diz, no demais, irmãos. E aí é que está a chave. Anote essa palavra no demais, irmãos. Essa palavra, o finalmente. Na sua tradução tem lá o finalmente. Finalmente, essa palavra finalmente, no original, no grego, ela dá a ideia o seguinte, quanto ao restante, daqui em diante, finalmente, em conclusão, o que resta agora, não diga aqui que Paulo está dizendo, ó, eu estou encerrando a carta aqui, não é sobre isso. Porque parece que é, né? Eu estou encerrando a carta aqui, não é sobre isso, eu vou encerrar esse assunto aqui, não é sobre isso. Na verdade, ele está marcando uma mudança de assunto, e ele diz, agora eu vou entrar em outro assunto, que esse assunto é a centralidade da carta. Você aprendeu a ficar sentado, você aprendeu a andar, agora você vai aprender a estar firme. Por quê? Porque existe uma guerra. Parece, irmãos, que se não tomarmos cuidado, nós não enxergamos com clareza isso. Mas pode dizer assim, irmãos, se vocês não entenderem que vocês estão numa guerra, vocês estão perdidos. Tudo que foi feito até agora é para que vocês entendam que existe uma guerra. E nessa guerra, vocês têm que entender exatamente como funciona. Exatamente qual é a temática, qual é a dinâmica de uma guerra. Qual é o roteiro de uma guerra? E nesse contexto aqui, irmãos, que Paulo fala, a primeira palavra que aparece aqui, que ele muda de assunto, ele introduz, aqui é o ápice, porque do capítulo 1 até o 3 ele fala sobre a salvação, do capítulo 4 e 5 ele fala sobre a vida cristã. Paulo conduz a igreja aqui para a realidade da batalha espiritual, por isso é a ideia central, a ideia traduzida. Agora, essa expressão, finalmente, irmãos, aí tem uma tradução que é bem interessante, diz assim, ó. Agora chegamos ao ponto decisivo. Essa expressão, finalmente, irmãos, que eu entendo. Finalmente, percebeu de tudo aquilo que eu falei, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 de Efésios. Finalmente chegou melhor. Foi a base, agora chegou o ápice para que vocês tenham acreditado tudo aquilo que vocês treinaram lá. Porque vocês passaram por uma academia, por um treinamento, sentando, ouvindo, aprendendo, andando. Agora vocês têm que entender que, de fato, existe uma batalha, existe uma guerra. E é nesse ambiente de guerra que vocês precisam ter clareza do que acontece, do qual é a realidade disso. E a primeira coisa, ele vai mostrar a origem da força. Então, no português, no tempo verbal,
Não há um verbo aqui nessa expressão. Se a gente for buscar um verbo aqui, que é bom de português, não há verbo aqui nessa expressão. Finalmente. Mas é uma locução adverbal usada para indicar uma transição importante. Que aplicação a gente pode fazer só nessa palavrinha, finalmente? Toda a vida cristã conduz inevitavelmente para a batalha. Ou seja, toda a minha jornada, todo o processo que eu passo, de treinamento, de ter comunhão com os irmãos, de fortalecimento, das reuniões de oração, da reunião de quarta-feira, da vigília, de ler livros, de orar, tudo isso está me preparando para um ambiente de guerra. O que ele está dizendo? A partir de agora, finalmente, eu vou tocar em um assunto que é um assunto central nessa história. Vocês estão em uma guerra. Por que é importante você perceber que existe uma guerra instalada, irmãos? Por que é importante? Porque isso aconteceu, irmão, antes de você existir. Lá no céu, os irmãos lembram que teve uma batalha no céu? Onde uma terça parte dos anjos caíram? Ali foi guerra ou foi paz naquele momento? Guerra, irmãos. Já havia uma guerra. Os anjos já caíram ali, foi numa guerra. De lá para cá, irmão, o mundo entrou em um estado de guerra. O mundo nunca teve paz, irmãos. Porque no mundo não há paz. Deixo a minha paz vos e não a dou como o mundo dá. Porque o mundo não tem paz, irmãos. Se um prefeito entrar aqui e dizer, nós vamos instalar paz em Camaçari, você pode dizer, você está mentindo, cara. Não existe paz humana. A verdadeira paz é a paz de Deus, porque ela é uma paz completa, ela vem do alto, irmãos. Ela rasga você de dentro para fora, ela gera vida em você. E aí as coisas podem não estar bem, você pode estar com dificuldade, você pode estar sofrendo, mas dentro de você existe uma paz que você diz, rapaz, como é que eu consigo estar nesse ambiente em paz? Só Deus faz isso, irmão. Porque o príncipe desse mundo veio para matar, roubar e destruir. Amém, mas ele veio para nos dar vida e vida em abundância, no mesmo texto. Ou seja, irmão, há uma vida em Deus que essa vida te dá paz. Não é que você não vai passar por lutas, porque ele diz que no mundo você teria aflição, mas ele diz, não tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, no meio do caos, alguém assim, rapaz, como é que essa mulher e esse homem tem paz aí? No meio do caos, todo mundo desesperado e você, não, o Senhor está no controle. Como assim, rapaz? O Senhor está no controle. O Deus de paz nos conduz a todas as coisas. Isso é extraordinário, irmãos. Você precisa e eu precisamos entender que a paz que o mundo dá não é a paz que o Senhor estabelece para nós. É uma paz vazia e sem sentido. Então, o apóstolo Paulo ele faz questão de dizer assim, ó, você precisa entender que a partir de agora, do verso 10 até o último versículo de Efésios, que é o 24, ele vai dizer, a partir de agora, eu vou mostrar um mundo invisível que vocês não conhecem, mas que nesse mundo existem todas as ações malignas, mas vocês não precisam temer sobre esse assunto. Não precisa gerar medo no seu coração referente a esse outro mundo. Por quê? Porque vocês e eu, Paulo dizendo assim, nós somos humanos, nós somos limitados, não conseguimos nem enxergar um palmo ali da nossa frente. Quanto mais ver o mundo espiritual. Se o Senhor desvendar, irmãos, abrir esse espaço aqui, mostrar o mundo espiritual, talvez a gente desmaie de temor e temor. O que é tão tenebroso que os nossos olhos, nós temeríamos de medo. Sabe aquele pior filme de terror que você já viu na sua história? Isso é fichinha diante daquilo que existe no mundo espiritual. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, se eu descortinar isso para vocês, vocês não aguentariam. E por isso que o Senhor faz o quê? A minha ferramenta, a minha chave poderosa para vocês é, eu já venci tudo isso. Cadê o pentecostal? Brincadeira à parte, irmãos. Eu já venci tudo isso. Isso já foi vencido aonde, irmão? Na cruz. O que fizemos aqui nesta manhã foi fazer memória dele, porque ele já venceu, irmão. Por isso, quando você usa o nome dele, irmão, todo mundo espiritual se dobra, irmão. Olha que coisa linda. Será que faz sentido para você? Usa o nome de Darlan, vai lá e diz em nome de Darlan, sai. Ele vai dizer, quem é Darlan? Darlan não. Oi? Não é agulha, vai dizer, não, esse aí eu vou pegar e dar umas pancadas nele. Não foi assim que aconteceu? Os irmãos lembram daqueles jovens lá? Que Paulo vinha ali, Paulo e Silas, né? Paulo e Silas vinham no avanço do evangelho ali em Atos. E daqui a pouco eles expulsando um demônio, aí um grupo de jovens vê aquilo e diz assim, nós também vamos expulsar. Aí chega para um jovem endemoniado e diz assim, ó, eu te repreendo no nome de Jesus que Paulo prega. Aí o possesso vira para ele assim, eu conheço Paulo, conheço Silas, né? Paulo, conheço Jesus, mas quanto a vocês, aí pega eles e enche de pancada, irmão. Depois eu posso pegar esse texto, eu não lembro o texto, mas está lá. Está em Atos. Depois dá uma olhada. Depois. Diz assim, mas vocês, quem são vocês? Porque o nome que está sobre todos os nomes é o nome de esse mesmo que nós celebramos aqui nesta manhã. Que nós partimos o pão, que nós cantamos, que nós celebramos. É no nome dele, irmãos. Aleluia, por isso, né? É o nome dele, irmão. Você não precisa fazer nenhuma mágica.
É só se esconder nele, irmão. Aleluia. Oh, irmão, essa é maravilhosa demais. Só precisa ir lá e se esconder nele. Você precisa vir, cara, se esconder em mim. Você precisa vir se esconder em mim. Você precisa vir estar coberto, estar sob o meu governo. Quando você faz isso, acabou. Você precisa sair lutando, sacando espada. Hoje eu vou bater ela, vou talhar. Não precisa nada disso. Só precisa sentar, se esconder em mim, porque eu já venci todas as coisas, irmãos. Ele é o vencedor, irmão. Ele é o triunfante, ele é que triunfa, irmão. Nós precisamos descansar nele, irmão. Quando você entende isso, te dá uma paz tão grande no seu coração. Porque você entende que ele já venceu, ele é o Senhor que saiu vencendo. Sabe, irmãos, enquanto pessoas têm medo do Apocalipse, o cristão deve olhar para o Apocalipse e entender assim, ó, ali mostra que no final a igreja sempre será vitoriosa. Apocalipse é um texto que mostra que a igreja é vitoriosa, vai sofrer, vai padecer, mas no final é vitoriosa. Essa é a história da minha e da sua vida, irmão. No final da nossa história, nós seremos como nós já somos vitoriosos em Cristo, irmão. Nada pode tirar isso de nós, irmãos. Nada pode. No final da sua história já está declarado, já está tudo pronto, irmão. Se eu escondi a minha vida nele hoje, o meu final será nele para sempre a eternidade. Aleluia! Acabou! Aí vai ficar alto e baixo, né? Mas eu quero dizer, irmãos, que na jornada cristã, então, só estamos em apenas uma palavra, irmãos. Já estamos terminando o tempo aqui nesta manhã. Finalmente, vamos pegar palavra a palavra desse verso 10 e separar, irmãos, para que a gente entenda o poder de cada palavra nesse versículo aqui, irmãos. Foi isso que jogou em meu coração. Se você tem dúvida, irmão, tem temor, nós temos que o Senhor abra os nossos olhos e nos mostre que existe, de fato, um mundo espiritual. Abra comigo alguém, por favor, irmãos. 2 Reis, capítulo 6, verso 12. Ele mostra exatamente um cenário, irmão, de duas pessoas caminhando juntas. Uma tem clareza de um mundo espiritual e outra não tem clareza. Alguém pode ler para mim, por favor, esse texto? 2 Reis 6:12. Respondeu um dos seus servos: Ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel, as palavras que falas na tua câmara de dormir. Agora lê o 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. Que o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o mundo estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando a gente olha isso, talvez a gente não entenda a clareza, mas se Rose voltar um versículo antes, o 16, dá uma 16, Rose. Você vai perceber que o contexto é um contexto muito diferente, lê o 16. Ele respondeu: Não temas, porque mais são... Lê o antes então um pouquinho, o 14. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Irmãos, isso aí é algo extraordinário. Talvez, deixa eu trazer os irmãos para esse contexto. Eliseu está sendo perseguido pelo rei caído de Israel. E nesse cenário, ele havia mandado um exército poderosíssimo cercar toda a cidade, de noite. Quando aquele moço acorda de manhã, que ele vê os carros cercando toda a cidade, ele há um temor forte no coração dele, porque ele vê os inimigos prontos para pegar Eliseu. Ali em volta ele vê milhares de soldados e carro e cavalo. Aquele jovem fica temeroso, desesperado, e vai para Eliseu e diz: Eliseu, nós estamos perdidos, nós vamos morrer, Eliseu. Acabou, perdemos, playboy. Acabou, vamos morrer aqui. Não dá mais, vamos morrer, acabou. Eliseu olha para ele e diz assim: Eliseu, irmãos, olha a diferença, irmão, de alguém que tem um discernimento, entende a origem de onde vem a força. Da onde vem a sua força? Não é de você mesmo, não é de nós mesmos. Eliseu olha para Deus e diz: Senhor, abre os olhos dele. Por que Eliseu falou isso, irmão? Porque Eliseu, quando acordou de manhã, quando Eliseu acordou de manhã, que viu a realidade dos cavalos, aquilo ali nem abalou Eliseu. Por que não abalou Eliseu? Deixa a coisa quieta no canto para você. Por que não abalou Eliseu? Porque Eliseu sabia, irmãos, em quem ele cria.
sabia quem estava com ele, sabia que o Senhor era com ele, que a força de Eliseu vinha do Senhor. A origem da força de Eliseu não era em Eliseu. A origem da força de Elias não era em Elias. A origem da força de Abraão não era em Abraão. De Moisés não era em Moisés. A força desses irmãos era em Deus, irmão. A força de Davi contra Golias não era de Davi. Não era da pedrinha, não era uma pedrinha automática, não era... A força que vinha de Davi, ele disse que a força dele era de Deus, irmão. Todos aqueles que se esconderam em Deus foram vitoriosos em Deus. Porque a nossa vitória vem dele. Vem dele, irmão. Irmãos, a Bíblia diz que Eliseu orou e disse assim: Senhor, abre os olhos dele. Por que Eliseu não disse assim: Senhor, abre os nossos olhos? Porque para Eliseu já estava claro. Quando Eliseu disse assim: Senhor, abre os olhos dele, que o Senhor abre os olhos daquele moço que servia Eliseu, ele viu milhares e milhares de quê, Rose? Lê o texto? O 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Irmão, já parou para imaginar essa cena, irmão? Enquanto o jovem está com medo, ele olhou e não viu nada no mundo espiritual. Não existia nada ali para ele. Ele só viu o inimigo em volta, só viu os soldados em volta, ele não enxergou nada. Para ele, estava perdido, só viu os inimigos. Só quando Eliseu manda o Senhor abrir os olhos dele. Agora Eliseu já tinha visto, irmão. Eliseu sabia que ali em volta tinha cavalos e anjos do Senhor e carruagem de fogo. Irmão, não sei você, mas imagine uma montanha cheia de anjos, com espada de fogo, com cavalo de fogo, carruagem de fogo. Imagina a cena, irmão. Uma cena gloriosa. Eliseu está vendo aquilo ali, por isso que Eliseu está descansado. Eliseu até tomou café. Calma, descansa o coração. Deus está no controle. Por que você está preocupado? Não calma. Dá uma olhadinha com mais calma. Ele não conseguiu enxergar, porque o nosso olhar humano não consegue enxergar o tamanho da batalha, irmão. Ou nem o tipo de provisão que o Senhor tem dado para você e para mim, irmão. Aleluia, por isso o Senhor tem provisão para a sua igreja, irmãos. Ele estava temeroso que ele ainda não enxergou que existia um nível de provisão, que a origem da força de Eliseu vinha de Deus. Quando o Senhor ora, quando Eliseu ora, e o Senhor faz o que com ele? Abre os olhos. Quando abre os olhos, o que é que ele enxerga? Milhares de carruagens de fogo. Ali fazia tudo sentido para ele agora. Ele diz: agora sim. Agora estamos guardados. Lembra, irmão, que o inimigo está ao nosso derredor, mas que ao nosso redor tem o quê? Os anjos do Senhor para nos guardar, irmão. Isso é maravilhoso. Eliseu sabia disso, irmãos. Nós precisamos ter clareza disso. Então, olha que discernimento de alguém que enxerga o mundo espiritual e alguém que não enxerga. Duas pessoas juntas. Eliseu e o seu servo olhando para o mesmo lugar. Um via carruagem de fogo, via anjos, e o outro não via nada. Irmão, que o Senhor nos ajude, irmão, a ter clareza dele. Por isso que precisamos estar sentados, andando, para depois permanecer firme, irmãos. Para que consigamos enxergar o que esse jovem não enxergava. Mas percebe que Eliseu disse assim: miserável. Você está andando comigo há quanto tempo? Você ainda não enxergou nada, cara. Por que você não enxerga? Você é cego, ué. Você não está vendo ali não, o anjo não? Podia falar assim, talvez eu falaria isso, talvez nós poderíamos falar isso. Ou talvez eu estava mais para ser aquele jovem que não está vendo nada. Mas Eliseu disse assim: Senhor, Eliseu orou, irmãos. Disse assim: Senhor, abre os olhos dele. Por que Eliseu orou pedindo para Deus abrir os olhos, irmão? Porque só Deus, irmãos, pode abrir os meus e os seus olhos para enxergar onde está a verdadeira batalha. Só o Senhor, irmão, pode abrir os meus e seus olhos, irmãos. E graças a Deus que o Senhor deseja fazer isso na igreja dele aqui em Camaçari. Graças a Deus que o Senhor quer abrir os nossos olhos realmente a essa realidade, irmãos. Senão não enxergaremos nada. Aquele jovem estava ali, mas não enxergava nada. Mas graças a Deus, irmãos, Eliseu estava ali. E Eliseu disse assim: Senhor, abre os olhos dele. Quando abriu os olhos que ele viu, ele falou: agora sim, agora estou descansado. Porque eu vi o que meu Senhor viu. Imagina uma igreja toda, irmãos, que consegue enxergar o mundo espiritual. Consegue discernir o que é de Deus, o que não é, o que é do maligno, quando é que o maligno está se movimentando. Uma igreja que consegue dizer: Senhor, isso aqui não é do Senhor. Uma igreja que diz assim: Senhor, isso aqui não provém do Senhor. Quando o marido se levanta, quando alguém se levanta, quando diz: Senhor, isso aí não é essa pessoa. Essa luta aí está lá no mundo espiritual. Senhor Jesus, essa pessoa fez isso, Senhor. Não é ela que está fazendo, Senhor. Eu sei que existe uma ação, uma batalha ali. Ajude ela, Senhor, a enxergar com clareza aquilo que ela ainda não viu. E aí você começa a mudar a sua forma de lidar com as pessoas, irmão. Aquilo que você odiava as pessoas por eles agir assim. Agora você para de odiar porque agora
você enxerga que existe uma batalha na mente daquela pessoa, levando ela naquele caminho. E lá na frente nós vamos entender, irmãos, como funciona esse ataque na mente das pessoas. É muito forte, irmão, para aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, o ataque. Que o Senhor nos guarde, irmão, que o Senhor abra os nossos olhos para enxergar isso. Então a primeira palavra que nós falamos nessa manhã, finalmente, Paulo está dizendo assim, a partir de agora, eu vou dar o êxtase da mensagem. Eu vou mostrar para vocês aonde, por que vocês precisam estar atentos para o que vai acontecer a partir de agora. E é muito interessante isso, irmãos, porque se não percebermos isso, vou falar aqui mais 5 minutos, nós vamos terminar. E vamos deixar, eu acho que nós vamos deixar essa segunda parte ainda para... Essa primeira parte vamos dividir mais um bloco, ainda não temos pressa, irmãos. Os irmãos querem que termine tudo hoje aqui rapidinho? Quer, irmãos? Quer que termine agora rapidinho aqui, a gente dê os pulos aqui e vai embora? Ou quer que espere que a gente fale com mais calma todos os pontos aqui? Não temos pressa, irmão, então nós vamos falar com mais calma. Então esse primeiro bloco vai ser dividido em 2 mensagens ainda, né? Tá bom, irmãos? Mas eu queria deixar, irmãos, só mais esse ponto aqui para fecharmos. Então, quando ele diz finalmente, irmãos, eu creio que nós nunca mais leremos dessa forma. Como se fosse algo concluído, não. Paulo está fechando, não. Finalmente, irmãos, a partir de agora, chegou num êxtase do que eu quero falar para vocês. Irmãos, quando eu li, irmãos, eu li esse texto, eu li Efésios, muitas vezes assim, né, lendo, a gente leu 10 vezes juntos, né, com os irmãos, a gente leu 20 vezes depois juntos, né, com alguns irmãos, até as crianças leram 5 vezes, 4 vezes, a gente leu para estudar, e eu passava por esse texto e falava, tem algo aqui que o Senhor quer falar comigo. E aí eu lendo sozinho também, li algumas vezes, aí fui lendo, o Senhor foi reduzindo, dos 24 versículos, o Senhor reduziu os 5, aí eu li esses 5 várias vezes, depois dos 5 o Senhor reduziu mais um pouquinho, aí ficou um versículo só, aí o Senhor falou sobre isso. Irmãos, é maravilhoso isso. Eu não sabia se eu lia, se eu chorava ou se eu orava, né? Mas eu falei assim, eu vou fazer os 3 ao mesmo tempo. E aí fiz os 3, imagine que é orando, chorando e lendo. Tem um livro que fala orando a palavra, né? Esse é orando, chorando e lendo a palavra. Vamos escrever esse outro livro, né? Orando, lendo e chorando a palavra. Irmãos, mas é interessante porque agora ele começa, irmãos, e a primeira, depois de dizer finalmente, irmãos, ele entra no segundo. Qual a segunda palavra que diz aí na sua Bíblia? Não, tem outra palavrinha, né? Finalmente, irmãos meus. Irmão, vamos perceber, aqui é o ouro. Vamos ficar só nessa parte hoje. Lembrando que nós vamos avançar nesse versículo todo, mas hoje ficar só nessa parte. Finalmente, irmãos meus. Irmãos, o que é irmãos meus, irmãos? Em algumas traduções diz irmão meu. Por que Paulo está usando a palavra irmãos meus? A palavra irmãos no grego é adelfo, né? Por isso que o irmão Alejandro, né? Irmão Alejandro, ele usa essa expressão. Adelfo no grego, essa palavra aqui, ela significa o que, irmãos? Irmãos nascidos do mesmo ventre, adelfo. Que vem daí da origem o nome Filadelfo, ou Filadélfia. Então a palavra adelfo quer dizer meus irmãos. Mas não é meus irmãos, vocês não são só meus irmãos, nós somos irmãos porque nós nascemos no mesmo ventre, nós somos gerados no mesmo lugar, aleluia. Não é porque a minha mãe pariu você, não é sobre isso não, é que nós somos gerados no mesmo lugar. Aí os irmãos lembram que Jesus disse, quando Maria e os irmãos de Jesus estão lá de fora, a tua mãe e teus irmãos querem ver o Senhor. Ele volta para o discípulo do que? A minha mãe e os meus irmãos são o quê? Que fazem a vontade do meu Pai. Irmãos, todos aqueles espalhados pelos 4 cantos da terra que professam o nome do Senhor Jesus é meu irmão e minha irmã. Irmão, sabe que hoje você não precisa se sentir só? Você tem milhares e milhares de irmãos espalhados pelos 4 cantos da terra, irmão. Agora mesmo tem irmão que está na China, irmão que está no Haiti, irmão que está nos Estados Unidos. Então você pode até passar umas férias nos Estados Unidos e tem irmão lá. Vou para os Estados Unidos, vou tirar as férias na casa do meu irmão nos Estados Unidos. Pode ir, irmão, vai. Você tem irmão lá que vai te acolher. O irmão Meca é de lá, não é não? Ah, tá vendo? Eles não creram, Lucas. Eles não creram, Lucas. Esse cara, quando eu falei assim, eles duvidaram. Mas se você for para os Estados Unidos, irmãos, e ligar para o irmão Meca, ele recebe você na casa dele, irmão. Os irmãos lá recebem você, irmão. Olha aí, Lucas, tá vendo, Lucas? Pega a chave, é Eduardo. Irmãos, a gente foi para Curitiba, irmão. Eu não paguei R$1 em pousada. Eu fiquei na casa de quem, irmão? De Eduardo. Que é Eduardo, nosso irmão em Cristo, irmão. Aí nós queremos agora fazer outra viagem para outro lugar, talvez para o Paraguai. Tem irmãos no Paraguai. Se alguém vir para aqui, irmãos, eles têm a gente como irmão. Você tem irmãos espalhados pelos 4 cantos da terra. Então, quase Paulo diz assim, ó, irmãos, adelfo, ou seja, irmãos meus. Finalmente, irmãos meus. O que eu vou trazer para vocês agora, porque vocês são meus irmãos. Vocês são meus irmãos, adelfo. Então a segunda palavra é irmão meu. O que é que ele está dizendo? Nós somos gerados no mesmo lugar.
Nós somos da mesma família. Que família que nós somos? A família de Cristo, uma família de Deus. Nós praticamos a mesma fé, nós somos filhos do mesmo Pai. E aí a palavra meu irmãos é Delfo. Esse pronome significa, a expressão completa transmite profundo carinho pastoral. O que ele está dizendo? Irmãos, eu estou escrevendo para vocês porque eu amo e vocês são meus irmãos. Ele diz assim, eu apóstolo e vocês irmãos. Não, nós somos irmãos. Irmãos meus. Interessante, finalmente, irmãos meus. Finalmente, agora é uma transição de texto. Finalmente, irmãos, né? Então, nessa expressão aqui, é uma expressão linda, irmãos meus. E tem uma frase que fecha. A frase gramatical aqui, nessa frase, irmãos meus, ela não é um verbo, né? Não tem um verbo de irmãos e nem meus, não é verbo, né? Quem é bom, quem é professor, né? Eu não sou professor, mas irmãos meus não é verbo, né? Mas é uma classe gramatical aqui que é interessante, né? Ela diz o seguinte: Paulo chama a igreja, antes de dar uma ordem, ele chama eles de irmãos. Antes de dizer o que ele ia ensinar, ele diz: vocês são meus irmãos, nós somos irmãos. Então, o que nós vamos enfrentar, irmãos? Eu preciso que vocês estejam prontos no Senhor. Mas antes vocês sentaram, vocês andaram, e agora nós vamos ficar firmes diante daquilo que nós ouvimos. Porque a carta do Efésios 6 é o tempo agora de ficarmos firmes. 2, no início, sentado, filhinhos, né, Lucas? Caminhando. E agora vocês precisam estar firmes, porque eu tive uma experiência ontem com coisa interessante. A gente foi numa praia e as ondas estavam muito fortes, né? Só que eu falei, não, eu vou entrar aqui que não vai puxar não. E a onda vinha bem forte, assim, eu entrei de lado e falei, que nada, pai, vai me derrubar, e eu estou em pé aqui, né? A onda vinha e eu aqui em pé, a onda vinha. Irmãos, veio uma onda tão forte que eu caí. Eu fiquei meio com vergonha, irmão. Confesso que deu uma vergonhada na hora ali. Eu falei, caí, o super-herói dela caiu aqui, né? Eu caí, irmão. Eu caí. Aí eu depois saí assim, meio sem graça, falei, rapaz, bem que a Bíblia diz, né? Que existe a casa edificada sobre a areia e a rocha. Mas não impede, não depende da casa ser edificada sobre a areia ou sobre a rocha. A questão é que as ondas levantaram com muito ímpeto contra aquela casa. Ou seja, a onda vem forte contra a casa que foi edificada sobre a areia e contra a casa que foi edificada sobre a rocha. Ambos recebem o impacto da onda forte. Irmãos, não é interessante isso? Ele podia dizer, aquele que edificou a casa sobre a rocha não vai vir onda, não vai vir tempestade e não vai vir vento. Não poderia fazer isso? Ele diz, não. A casa está edificada no lugar certo, na forma correta, edificada sobre a rocha. Mas as ondas vão vir. A tempestade vai vir do mesmo jeito. E olha que elas vão bater com ímpeto. Eu falei, Rose, edifiquei minha casa sobre a areia. Vamos construir a casa sobre a rocha agora. E aí parei, né, irmão, nesse sentido. Mas, brincadeiras à parte, mostrando, irmãos, que nesse contexto aqui do apóstolo Paulo chamar os irmãos de filhinho, é muito sábio pensarmos nisso. Então, finalmente, irmãos meus. Ou seja, quem está do seu lado é seu irmão, querido. Seu irmão é aquele que faz a vontade do seu pai. E o seu irmão de sangue que não faz a vontade do seu pai, ele é o que seu? E aí? Ele é seu parente só. Nem chama mais ele de irmão. Brincadeira à parte, irmão, senão não tem problema. O que acontece, irmão? Quem são seus verdadeiros irmãos agora? Quais são os cidadãos dos céus? Ele que faz a vontade do Pai. A vontade do Pai, irmão. Jesus faz isso com muita clareza. Claro, então qual é o desafio nosso agora? É orar para que os nossos irmãos de sangue sejam nossos irmãos em Cristo, para que eles também herdem no mesmo lugar que nós vamos herdar, irmão. Esse é o maior desafio nosso. Para que eles sejam também Adelfo, né? Ou Filadélfia, né? E sejam irmãos conosco, né? Então eu quero encerrar aqui nesse ponto, irmãos, porque não dá para avançarmos, porque agora nós entraremos em um que vamos gastar pelo menos uns 20 minutos, que é a terceira palavra dessa frase. Qual é a terceira palavra aí? Pronto, essa palavra fortalecida aí está um negócio extraordinário. O Senhor tem algo maravilhoso para falar conosco. Mas nós vamos parar aqui. Queremos contar com as orações dos irmãos nesse tempo. Os irmãos nos cobrem a oração, vamos precisar, porque é um assunto, não é um assunto que é muito comum falarmos, mas é um assunto necessário. E por que o Senhor está fazendo? Porque o Senhor me encorajou através de Lucas, e Lucas compartilhar, né? Os irmãos compartilhar, em especial a fala de Lucas lá, sobre o processo de filhinhos. Então nós estamos bem no início, irmãos. O Senhor quer exatamente que estejamos com muita clareza do que o Senhor está fazendo. É lindo, mãe, quando você pega uma casa do zero para fazer, né? Você vai fazer ela do seu jeito, né? Mas quando a casa está feita, você tem que quebrar a parede, você tem que adequar aquilo ali, né? O bom aqui em Camaçari, né? O Senhor está fazendo aqui um bocado de fininho, bebezinho, o Senhor está ajustando isso, então o Senhor está fazendo a vontade dele, né? Que nos coloquemos à disposição. Claro, nós somos um com os nossos irmãos,
mas enxergar a visão daquilo que o Senhor nos deu, irmãos, o Senhor nos deu esse privilégio de vermos isso. Então, como filhinho, né, eu pego ali o gancho, Lucas, mais uma vez, e vamos avançar nesse. Gostaria muito de encorajar os irmãos, eu queria te encorajar, e é encorajamento. Se possível, durante a semana, rumine sobre esse assunto. Se possível, leia Efésios, mas não leia uma vez só, não leia duas, leia à vontade, leia, deixa o Senhor te usar, te guiar nesse sentido. Leia, e aí vai pedindo ao Senhor me revela um pouco mais a tua palavra, e o Senhor vai revelar, o Senhor quer revelar a palavra dele para nós, irmãos. Se o Senhor permitir, na próxima nós fecharemos esse primeiro ponto e poderemos dar início já no segundo ponto, mas tem muita coisa para falar só nesse aqui ainda, irmãos. O Senhor tem um caminho ainda, pelo menos de mais um tempinho, falarmos sobre esse assunto aqui. Eu queria terminar, irmão, com uma frase do irmão Watmani, que ele diz o seguinte: a vida cristã não começa andando, ela começa sentando em Cristo. Somente depois podemos permanecer firme. Tem um irmão, quando eu dei a frase dele, se eu consigo achar aqui. Não, mas é o irmão A.W. Tozer. A.W. Tozer não, acho que foi o Watmani mesmo ele falando sobre isso. Ele falando que, assim como, né, uma árvore ou um galho de uma figueira não pode dar frutos se ela estiver solta da figueira, assim não conseguiremos vencer batalha se estivermos fora do comando daquele que é o Senhor em todas as coisas. Nesse sentido, ou seja, se não tivermos nele, nossas batalhas, nossas guerras serão perdidas. Mas graças ao Senhor, irmãos, que o Senhor é bom. Graças ao Senhor que Ele é fiel para conosco. Graças ao Senhor que Ele nos deu o privilégio de estar nos dando esse despertar. Convide irmãos para estar conosco. Encoraje vocês a convidar os irmãos, incentivar os irmãos que não estão vindo. O Senhor está fazendo algo maravilhoso, nós somos gratos a Ele por isso. Lembrando, irmãos, o propósito dessa mensagem não é gerar medo no coração dos irmãos. Os exemplos que eu dei no início são exemplos que foram pontuais que aconteceu. O Senhor nos mostrou ali, o Senhor queria nos mostrar algo que o Senhor nos mostrou. Não é para gerar temor e nem medo no coração dos irmãos. É para entender que você já está, irmãos. Se tiver dúvida, leia Efésios capítulo 2 novamente. Você já está sentado nas regiões celestiais. Amém. O Senhor te colocou lá, irmão. Você já está nele. Aleluia. Você não vai estar nele, você já está nele, irmão. Isso é uma realidade, irmão. Quando você entende isso, irmãos. Irmãos. O irmão contou uma experiência bem interessante esses dias. E aí eu acho bem interessante ele contando que um elefante, quando eles vão domesticar um elefante, né? Olha que elefante, tem elefante que dá 3 toneladas. 3 toneladas, imagine. 3 toneladas tem elefante. Ele falando que quando você vai domesticar o elefante, você pega ele pequenininho, ele vem muito bravo, né? Você só consegue fazer se você pegar ele pequeno, não consegue fazer de velho. Mas você pega ele pequeno, amarra o pezinho dele numa corda, numa corrente e deixa lá. Aí ele vai chegar e vai chutar, e vai ficar chutando, tentando sair, vai ferir o pé, vai se machucar, tentando sair da corrente, vai tentando fazer. Todo dia ele vai tentar soltar a corrente, aí não vai conseguir porque está preso a correntada, deixa lá. Exatamente os domadores de circo fazem assim com os animais, prende ele e deixa lá, tá lá, todo dia tentando tirar a perna. E ele vai crescendo, tentando. Quando ele já está grande, já vai chegando um período ali que já está ali com alguns anos de vida já, ele para de chutar, porque ele entende que tem uma corrente. Então ele para de chutar. Aí ele cresce, se torna um elefante grande, aí ele não chuta mais. O cara vai lá e tira a corrente, e ele não se move mais, não anda mais. Porque na mente dele, a corrente está lá nos pés ainda. Ele não consegue mais avançar porque a corrente está nos pés. Ainda que a corrente não esteja fisicamente, mas ele acha que está e ele não se move mais. Ele continua sendo... Aí o cara manda ele ir, ele vai, né? Manda ele levantar, ele levanta, faz tudo que a pessoa manda porque ele entende que ele está acorrentado. Ele não entende que ele já é um elefante livre, daquele tamanho que ele pode sair e derrubar até um circo inteiro. Irmão. Se ele quiser sair correndo e derrubar um circo inteiro, ele pode fazer isso. Porque ele tem força para fazer isso. Mas porque ele aprendeu a ficar acorrentado, ele agora não consegue ser livre. E essa mensagem, irmão, ela nasceu nesse versículo que eu queria que os irmãos anotassem. João 8:32. Eu cito esse versículo toda noite quando eu vou dormir. Mas eu cito ele pedindo para o Senhor transformar ele em uma realidade na minha vida. 8:32. Sabe o que diz esse texto? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Senhor precisa, irmão, nos libertar de toda a corrente que nos prende. Amém. Mas tem um outro versículo que é o 34 ou 36, né? Que diz assim, 36, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é que nos põe em liberdade? O Senhor Jesus.
Ele quer fazer isso, Ele deseja fazer isso, Ele já fez conosco. Nós vamos entender que não tem mais corda de nossos pés, irmãos. Nós somos livres no Senhor. Nós estamos escondidos no Senhor. Que o Senhor Jesus nos ajude, irmãos. Queremos orar nesta manhã, agradecidos ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa história e por esse tempo. Vamos agradecer ao Senhor, né? Senhor, obrigado, Senhor, por esse tempo que passamos juntos. Obrigado pela Tua própria palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos substituiu, me substituiu nesta manhã, Senhor, para falar da Tua igreja. Continua fazendo isso, Senhor. De fato, a única coisa que pode mudar-nos as nossas vidas por dentro é o Teu Espírito Santo. Porque Ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Que nesta manhã o Teu Espírito tenha liberdade de trabalhar em nós, Senhor. Que possamos nos esconder mais no Senhor, se estamos desprovidos desse lugar, Senhor, se estamos agindo por nós mesmos, se estamos tomando nossas próprias decisões, queremos nos esconder no Senhor. Para que o Senhor nos ajude, Senhor, para que o Senhor mesmo nos dê a direção. Como o Senhor diz em João 15, 5, sem mim, nada podeis fazer. Senhor, nada, Senhor, podemos fazer sem o Senhor. Nada, e não queremos fazer nada, Senhor. Então pedimos que o Senhor nos encabeça, que o Senhor nos ajude, que o Senhor continue nos dando direção, para que tenhamos clareza que é o Senhor que está fazendo. Somos gratos ao Senhor por esse tempo, no nome do Senhor Jesus. Guarda a Tua igreja, que seja uma semana de ruminar na Tua palavra, que possamos estar prostrados diante daquilo que o Senhor tem falado conosco, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus.